Caminhando dentro do contexto da história de Daniel da Babilônia, vamos seguir com a leitura da biografia do rei Ciro, o rei da Pérsia, a partir da leitura do capítulo 6 do livro A História da Raça Humana, do autor Henry Thomas. Capítulo 6, cujo título é o seguinte: Ciro, aquele que construiu um império, mas destruiu uma civilização. Prosseguindo para o último ponto da leitura da biografia do rei da Pérsia, Ciro, Ciro o Grande. A capital da Caldeia era Babilônia, cidade de esplêndidos edifícios, cidade sofisticada, cidade totalmente bem elaborada, cidade avançada em tecnologia para a época. Estamos falando de um contexto histórico de 2.600 anos para trás em relação a nós. Babilônia, cidade exuberante, bela, esteticamente formidável, cidade de belos jardins e de mulheres e homens muito cultos. Sua área era bastante extensa para conter 5 cidades do tamanho de Londres, e sua civilização era culturalmente elevada e de gosto requintado e refinado. Situada no meio de vasta planície, circundada por 60 milhas de muralhas pesadas, com portões de ferro, erguia-se ao alto, qual uma montanha de granito e metal. Bem acima dos edifícios mais elevados, estendiam-se os jardins suspensos da Babilônia, terraços sobre terraços, bosques artificiais plantados por Nabucodonosor sobre uma série de torres. Erguiam-se como um arranha-céu moderno, parecendo um ramalhete gigantesco de plantas vivas que se levantavam da capital como uma oferta aos deuses. Que descrição de caracterização! Através do centro da cidade corria o rio Eufrates, com uma ponte de pedra por cima e um túnel por baixo, para servir ao tráfego e ao fluxo. Na biblioteca de seu palácio, à margem do rio, sentava-se Nabonido, o estudioso rei da Caldeia, absorvido e tomado no estudo meticuloso da cultura e da história de sua nação, anotando os resultados e os registros obtidos em tábuas de argila. Seus pensamentos estavam longe das guerras, das conspirações e das intrigas de seus contemporâneos bárbaros. E Nabonido refletia, pensava, anotava, escrevia, estudava, se aprofundava no estudo e na história de sua nação. Estudava profundamente a cultura de sua nação. E Ciro cada vez mais se aproximava da Babilônia. Os pensamentos do rei Nabonido estavam longe das guerras, das conspirações e das intrigas de seus contemporâneos bárbaros, quando Ciro investiu contra sua cidade e não encontrou resistências, porque Ciro subornou os sacerdotes e os soldados, entrando, portanto, pelos portões, sem nenhum combate e sem nenhuma resistência. Tendo subjugado a Babilônia, Ciro volveu suas vistas para o Egito. Tendo subjugado a Babilônia,
Ciro volveu suas vistas para o Egito. Começou por restaurar a liberdade dos judeus babilônios. As culturas dos hebreus e dos babilônios se misturaram. Por isso o autor fala aqui em judeus babilônios. A cultura dos judeus evoluiu muito com essa mistura. Ciro começou por restaurar a liberdade dos judeus babilônios e mandou-os para a Palestina. Estes tinham vivido como cativos da Babilônia durante 70 anos e agora olhavam para Ciro como seu libertador. A declaração de Ciro a favor de uma pátria nacional para os judeus não foi, porém, um ato de generosidade. Não. Fazia parte apenas da política imperialista da Pérsia. Ciro queria uma nação amiga na Palestina, porque este país servia de porta de fundo, dando acesso para o Egito. Ao dar a liberdade aos judeus e encaminhá-los para a Palestina, Ciro estava olhando para o Egito. Era uma estratégia para ele futuramente dominar o Egito através da Palestina. É que Ciro, durante toda a sua vida, só tinha uma ambição: a de tornar seu império tão vasto que o sol nunca se escondesse nele. Mas Ciro morreu antes de poder conquistar o Egito. Cometeu a imprudência de se expor numa das batalhas e foi morto por um projétil. Sua sede insaciável de conquistar cada vez mais terras, cada vez mais territórios, foi finalmente satisfeita. Ciro obteve todo o seu quinhão de 7 palmos de terra, destinados aos mortos. A obra iniciada por Ciro foi continuada por seu filho Cambises e seu parente Dario. Cambises devastou o Egito e Dario completou a destruição da Babilônia. Reduziram o progresso de 1000 anos acumulados ao nível de seu próprio barbarismo e violência. Não sabiam agir melhor, porque eram loucos, dignos de piedade. Eram dominadores, predadores e destruidores de outras culturas. Todos os agressores militaristas, Ciro, Alexandre, Aníbal, César, Napoleão, eram definitivamente loucos. Ninguém em seu perfeito juízo ambicionará a glória passando por sobre cadáveres de seus semelhantes. Em nosso mundo semibárbaro, ainda honramos esses conquistadores do passado e enaltecemos os conquistadores de hoje. Ainda hoje, em nosso mundo semibárbaro, honramos esses conquistadores do passado e enaltecemos e engrandecemos os conquistadores de hoje como exemplos para a mocidade. Temos ainda o hábito de prestigiar homens predadores, homens dominadores. Quando nos tornarmos civilizados, internaremos todos os homens perigosos dessa espécie em um hospício de doentes violentamente atacados, por ser este o lugar natural indicado para eles, o hospício.